Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do Instituto Federal do Amazonas, cargo para professor de Química. Essa questão está dentro do assunto de Química Orgânica. Okay? Então a base dela é sobre isomeria espacial mais especificamente, ou a ótica ou a geométrica vai ser abordada aqui, mas ela também vai falar sobre funções orgânicas, sobre ramificações e sobre ligações π. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Então, questãozinha aqui bem interessante do Instituto Federal. Ok? Então ele começa assim. As plantas medicinais da Amazônia constituem um verdadeiro patrimônio biológico, reunindo compostos bioativos que podem promover saúde e bem-estar. A integração entre o conhecimento tradicional acumulado por comunidades locais e os avanços da pesquisa científica tem possibilitado a identificação e a valorização de seus efeitos terapêuticos, reforçando a importância de uso sustentável e consciente desses recursos naturais. Ao investigar o potencial dessas espécies vegetais, a humanidade tem acesso a uma vasta farmácia natural oferecida pela floresta. Ok? Então, contextualiza aqui com as duas moléculas, que vai ser o espilantol e a quinina. Observe as duas estruturas químicas de molécula com o potencial bioativo. Então, aqui tem as duas estruturas, em cima delas vão vir as alternativas. Então, aqui você tem o espilantol, ele fala que é extraída do jambu, composto bioativo responsável pela ação analgésica e anestésica local. E a quinina, extraída da árvore de quina, é um alcaloide de gosto amargo que tem funções antitérmicas, antimaláricas e analgésicas. Ok? Então, está contextualizado aí, fala um pouquinho quem são essas duas estruturas, e aí a gente vai lá. Ok? Então, aqui são as 5 alternativas, e aí vai estar relacionado com essas duas estruturas. Ele começa daqui. Alternativa A. A quinina apresenta 5 carbonos assimétricos e o espilantol apenas 1. Então, que esse centro assimétrico está se referindo ao carbono, antigo carbono quiral, atual carbono estereogênico. Ok? Então, para eu ter aí um centro assimétrico, tem que ter o seguinte, eu tenho que ter um carbono, e aí eu tenho que ter 4 substituintes diferentes. R3 e R4. Então, para que isso aconteça, R1 tem que ser diferente de R2, que tem que ser diferente de R3, que tem que ser diferente de R4. Se isso aqui é obedecido, todos os substituintes que estão ligados nesse carbono são diferentes, você tem um centro estereogênico, ou um carbono estereogênico, ou antigo carbono quiral. Tá certo? E aí, a gente vai partir dessa ideia para analisar tanto a quinina quanto o espilantol. Ele fala que a quinina tem 5 desses carbonos assimétricos, ou 5 desses carbonos com 4 substituintes diferentes. Ok? Só que a quinina é um pouco mais difícil de analisar, por quê? Porque você está falando de um composto cíclico. E aí, quando você está falando de um composto cíclico, você tem que analisar o caminho também que vai ser percorrido lá dentro. Ok? Então, quando a gente vem aqui, tudo que for carbono, como o carbono tem que estar ligado a 4 átomos, o carbono, para poder ter isomeria ótica, né? Que é essa isomeria que se relaciona com os carbonos estereogênicos, o carbono tem que ser do tipo sp3, que com o carbono sp3, que está ligado a 4 átomos. O carbono sempre vai fazer 4 ligações, mas não necessariamente ele vai estar ligado a 4 átomos. Tá? Então, o carbono que pode ter isomeria ótica, né? Isomeria, esse centro estereogênico, é um carbono que está ligado a 4 átomos. Esses carbonos que têm ligação dupla, ó, todos esses carbonos que têm ligação dupla, aqui e aqui na quinina também, todos esses carbonos que têm ligação dupla, eles não podem ser estereogênicos. Então, você não vai nem perder tempo procurando neles. Tá certo? Então, esses carbonos aqui, a gente nem vai perder tempo. A gente vai analisar os carbonos que só estão fazendo ligações simples. Então, aqui na quinina, essa parte aqui eu nem analiso. Ok? Então, agora quando eu venho para esse carbono aqui, esse carbono está ligado com hidrogênio. E aí aqui, esse daqui é um carbono estereogênico, porque ele está ligado com hidrogênio.
Ó, isso daqui é diferente do hidrogênio. E aqui no ciclo o caminho é diferente, ó. Quando ele vem para cá, o caminho é diferente de quando ele vem para cá. Então, por exemplo, quando eu analiso aqui, ele anda duas posições e chegou no nitrogênio. Quando eu ando 2 posições aqui, eu não cheguei no nitrogênio. Então, o caminho está sendo diferente. Se o caminho é diferente, esse carbono aqui ele é estereogênico. Tá certo? Esse carbono não. Como ele tem aqui, você está vendo 2 ligações nele, então ele vai ter 2 hidrogênios. Tem 2 hidrogênios que são iguais, então não tem os 4 diferentes. Agora, quando a gente vem para esse carbono aqui, ele vai ser um carbono estereogênico, porque ele está ligado aqui a um hidrogênio também, tá? E o caminho aqui é diferente, ó. Quando ele vem para cá, isso aqui continua para cá. Quando ele vem para cá, ele continua diferente para lá, tá certo? Então, o caminho a partir desse carbono aqui é diferente, tá? E aqui também você tem um biciclo, tá? É como se isso aqui estivesse atrás do plano. Imagina que isso aqui está atrás da sua tela, tá certo? É uma forma de você representar em 3 dimensões. Então, quando você tem a cunha cheia, que nem você tem aqui, é como se estivesse saindo da sua tela. Quando tem a cunha tracejada, é como se estivesse para trás da sua tela. E quando é a linha normal, é como se estivesse no plano da tela. Tá certo? Você está representando em 3 dimensões. Então esse carbono aqui também é estereogênico, porque além de ele estar ligado com o hidrogênio, para cá é um caminho, para cá é outro e para lá é outro caminho. Tá? Esse aqui não, porque tem 2 hidrogênios que são iguais. E aí esse aqui é, porque ó, aqui ele está ligado com hidrogênio. Aí quando ele vem para cá tem um nitrogênio, quando ele vem para cá não tem um nitrogênio, então o caminho é diferente. E quando ele vem para cá também o caminho muda. Então esse carbono também é estereogênico. Então a gente encontrou 3, ele fala que tem 5. Então esse aqui também é agora. O próximo aqui também é, porque ele está ligado com a hidroxila. Aqui tem um hidrogênio também, ó, e o anel de cima é igual a toda essa parte de baixo. Isso é bem nítido, né? Então você não tem um plano de simetria aqui. Se você não tem plano de simetria, né, o carbono acaba sendo estereogênico também. Você pode fazer esse tipo de análise, tá? Então aqui os 4 substituintes nesse carbono aqui, eles são diferentes. Então esse carbono aqui é estereogênico. Então a gente achou 1, 2, 3, 4. E não tem mais nenhum, tá? Porque aqui é tudo carbono com ligação dupla. Como eu falei, carbono com ligação dupla não precisa nem analisar. E esse carbono aqui, ele é sp3. Só que ele está ligado a 3 hidrogênios que são iguais. Você precisa ter os 4 diferentes. Aqui você tem 3 caras que são iguais. Então, aqui essa alternativa A já está fora, tá? Mas quando você analisa o espilantol, fala que ele tem apenas um, na verdade ele não tem nenhum, tá? Porque esses daqui eu não preciso analisar, porque tem ligação dupla, tá? Esse daqui tem ligação dupla, esse tem ligação dupla, eu não analiso nenhum desses. Esse aqui, da mesma forma que foi aqui, ele está na ponta. Então, todos esses carbonos que estão na ponta aqui, eles estão ligados a 3 hidrogênios que são iguais. Não podem ser. Esses carbonos aqui, eles têm 2 hidrogênios que são iguais. Precisa ser os 4 diferentes. Então, não é. Tá certo? Então, nada aqui faz com que você tenha um carbono com 4 substituintes diferentes. Tá? Aqui ainda você tem um hidrogênio, só que aqui, nesse carbono que tem aqui, você tem essas 2 metilas que são iguais. Então, você não tem nenhum aqui no espilantol. Tá certo? Então a alternativa A está fora. Vamos para o próximo agora. Vou para a alternativa E. Ele fala que o espilantol apresenta 4 ligações pi conjugadas. Tá? Então, o que é uma ligação pi conjugada? Se eu analiso só esse anel, isso aqui é uma ligação pi conjugada. Quando eu tenho uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Tá certo? Embora isso daqui é a ressonância, né, que acontece, a ligação dupla vai se deslocando, só que aqui você vai ter um deslocamento entre esses 2 anéis aqui, tá certo? Esses 2 anéis aqui aromáticos, tá? Então, quando você tem mais a ligação... Então, quando você tem um sistema conjugado, ele está se referindo a dupla simples, dupla simples. Então, quando eu venho para cá, eu tenho, ó, dupla simples. Só que aqui está pulando 2 carbonos, ok? Então, se eu tivesse uma ligação dupla aqui, ó, seria assim, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, aí dupla simples. Tudo isso aqui seria um sistema conjugado só, tá? Só que aqui você está ficando 2 carbonos sem ligação dupla. Então isso aqui não é um sistema conjugado, tá certo? Então o sistema, ele conjuga aqui, e aqui é outro sistema conjugado, porque se essa ligação dupla vem para cá, e aqui fica fazendo só uma ligação simples, essa ligação dupla ela se desloca para cá, e isso aqui fica formando um sistema conjugado,
tá certo? Mas ele fala que apresenta 4 ligações pi conjugadas. Esse tipo de termo é como se elas tivessem as 4 na sequência. E na verdade eu não tenho 4 ligados aqui na sequência. Tá, mas isso aqui é para ver se o cara conhece também, né? Porque ele olha aqui, aqui. Não, aqui tem um buraco aqui, ó, né? Essa parte aqui é um buraco. Você tem 2 carbonos aqui que, né, não tem conjugação aqui. Como eu falei, se tivesse uma ligação dupla aqui, tudo isso aqui seria conjugado, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui tá ficando um buraco, tá certo? Então, essa alternativa aí, ela está fora, tá? Então, aqui, por exemplo, como eu falei, tudo isso aqui é conjugado. Então, essa dupla pode se deslocar para cá, aí essa se desloca para cá, aí essa se desloca para cá, essa se desloca para cá, e aí essa se desloca para cá para o nitrogênio continuar fazendo aí as 3 ligações, tá certo? E aí todos os carbonos eles continuam aí sendo carbonos sp2, tá certo? Mas tudo isso aqui é um sistema conjugado só, tá? Aqui não tem como tudo isso aqui, né, ser uma conjugação só. Se eu tenho esse carbono aqui que não tem uma ligação dupla, tá certo? Mas é uma parte interessante, pode, né, ser um tipo de item aonde as pessoas fiquem com dúvidas, tá certo? Mas para ser conjugado você tem que ter alternância, dupla, simples, dupla, e por aí vai, tá certo? Então, essa daí, aí tá fora, a gente viu que a A também tá fora. Vamos fazer a D agora. A função orgânica comum, as 2 moléculas, é a função amina, ok? Então, a quinina, né? Você tem aqui uma função amina, não necessariamente acontece isso, né? Ou você tem aqui uma imina, tá? Então, imina, quinina, né? Muitas vezes você tem essa indicação aí da função orgânica da molécula, tá certo? Mas ele fala que as 2 moléculas têm a função amina. Aqui eu só tenho uma função orgânica, tá? Quando o carbono quando no mesmo carbono você tem o dupla O e o nitrogênio, você tem uma função amida. Então aqui eu tenho uma amida, tá certo? Então aqui eu tenho uma amida. Aqui eu tenho uma função éter. E aqui não tem nenhuma oxigenada. No espilantol você não tem nenhuma oxigenada. Então o éter não pode ser comum. E aqui eu tenho uma hidroxila, que me leva à função álcool. Certo? Então, como eu disse, o espilantol não tem nenhuma função oxigenada. Então, álcool e éter não pode ser. Quando eu venho para cá, aí não é tão comum de você falar dessa função, pelo menos no ensino médio, né? Mas é uma prova para professor. Isso daqui eu tenho uma imina, tá certo? E aí sim, quando eu venho para cá, aqui eu tenho uma amina. Mais especificamente uma amina terciária, tá certo? Porque o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Ó, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono. Então, o nitrogênio estando ligado a 3 carbonos, eu tenho uma amina que é terciária, tá? E aí, embora os alunos, né, confundam o nome amida com amina, estruturalmente eles são bem diferentes, né? Você tem aqui o nitrogênio, aqui você vê que aqui não tem nenhum oxigênio próximo, né? No mesmo carbono que tem o nitrogênio, não tem um oxigênio. Então não pode ser uma amida. Agora aqui sim, aqui é uma amida porque no mesmo carbono que tem o dupla O, tem o nitrogênio. Então aqui eu tenho uma amida, né? Uma amina monossubstituída, porque geralmente ela fica com 2 hidrogênios. Então você vê que ela só está com hidrogênio e tem uma cadeia carbônica. Então aqui eu tenho uma amida monossubstituída. E aqui eu tenho uma amina que é terciária, tá certo? Então a gente viu que a A está fora, a E está fora e a D também, ela está fora, porque está falando que as 2 têm função amina. Não, a única que tem função amina é a quinina, tá? O espilantol, ele tem a função que é amida. Então, o que muita gente acaba caindo, né? Acaba vendo esse nitrogênio aqui, esse nitrogênio aqui, então eu tenho uma amina nos 2. Pelo menos os alunos do ensino médio acabam relacionando desse jeito. Como é uma prova para professor, espero que, né, isso não gere dúvida em nenhum dos professores. Tá certo? Então, vamos lá. Então, alternativa C agora. O grupo substituinte ligado ao nitrogênio no espilantol é o isopropil. Então, tá falando sobre o espilantol, tá ligado nesse nitrogênio. Então, tá perguntando se aqui é um isopropil. Não, isso aqui é um isobutil, ó. Aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono. Tá certo? Então, aqui, ó, nessa substituinte do nitrogênio, eu tenho 4 carbonos. Lembra que 4, o meu prefixo é but.
Então, é um ISO, tá? Então, se eu passo um plano aqui, você vê que a parte de cima é igual à parte de baixo. Por isso que é ISO. Só que é um ISO com 4 carbonos. Então, por isso que é um isobutil e não um isopropil. O isopropil seria, se eu tivesse aqui o nitrogênio, por exemplo, né, ele tivesse vindo para cá, papapá, toda a molécula, mas se eu tivesse alguma coisa desse tipo aqui, tá? Porque aí eu teria um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Aí 3 carbonos é prop e eu tenho a parte iso, né? Se eu passo um plano aqui, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, nesse caso, o isopropil, ele seria desse jeito, seria com 3 carbonos ligados no nitrogênio e não 4, que é o que acontece aqui. Tá certo? Então, AC também está fora, né? Então só sobrou a B. E é por isso que eu fiz a A e fui para E, para a gente deixar a B, que é a correta, por último. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui para B, a gente já sabe que ela que é a correta, tá? Porque a gente confirmou que todas as outras não batem, tá? Então, só pode ser essa daqui. Mas vamos lá. Ele fala que as insaturações presentes no espirontol possuem configuração 2E, 6E, 8E. E aí, o que é essa Z e E? Né? Não é todo mundo que vê, mas é uma prova para professor. Então, quando você estuda lá química orgânica, você vê a parte de isomeria, tem isomeria geométrica, né? Que você aprende lá o cis e o trans. Então, por exemplo, você tem lá o but, but 2-eno, né? Porque o but 1-eno não tem isomeria geométrica. Então, por exemplo, você tem aqui um CH3, aqui você tem um hidrogênio, aqui você tem um CH3 e aqui você tem um hidrogênio. Então, para que tenha isomeria geométrica, a gente viu, para ter isomeria ótica, que é aquele carbono heterogênico, os 4 substituintes do carbono tinham que ser diferentes. Na isomeria geométrica, aqui você precisa ter a ligação dupla, tá? E aí, nesse caso, no mesmo carbono, tem que ter 2 substituintes diferentes. No mesmo carbono, tem que ter 2 substituintes que são diferentes, tá? Então, por isso que aqui tem isomeria geométrica, tá? Esse cara é diferente do de baixo, esse cara é diferente do de baixo. Por isso que tem isomeria geométrica. Só que aí, aqui é o cis ou é o trans? Como esses caras aqui iguais estão do mesmo lado, aqui eu tenho o cis. E é como que eu monto o trans? Então, o trans, eu coloco aqui a mesma base, mantenho um lado. Então, estou mantendo o lado esquerdo, ó. CH3, CH3 mantive, hidrogênio, hidrogênio mantive. Só que aí eu tenho que inverter o outro, né? Deixa eu melhorar essa ligação aqui. Só que aí, para ser o trans, então, aí eu mando esse hidrogênio para cima e eu mando essa metila para baixo. Ok? E aí eu desenhei a estrutura trans. Tá certo? Então, agora estão os lados opostos, ó. A metila está aqui embaixo, está aqui em cima. A metila está aqui embaixo. Hidrogênio está em cima, hidrogênio está embaixo. Tá certo? Então, isso aqui você aprende no ensino médio, tá? Agora, e esse E e esse Z? O que eles são? O Z, ele é o equivalente ao cis, certo? Então, o cis é o equivalente aqui ao Z, tá? Porque você tá vendo que aqui, esse cara, pelo menos, ele é diferente desse, esse cara é diferente desse. O que tem que acontecer é que no mesmo carbono, eles sejam diferentes, tá? Se fosse, por exemplo, aqui fosse 2 hidrogênios, hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo, não teria isomeria geométrica. Mas como é um hidrogênio e uma metila de cada lado, então, como no mesmo carbono tem 2 grupos que são diferentes, você tem isomeria geométrica, tá certo? Mas eu poderia ter o quê? Eu poderia ter os 4 diferentes. Eu poderia ter aqui hidrogênio, porque eu poderia ter flúor, aqui eu poderia ter hidroxila e aqui eu poderia ter um cloro. E aí? Quem que é cis e trans? Né? Então, quando eu não tenho isso, quando eu tenho os 4 diferentes, eu levo em consideração o quê? O número atômico. Então, quem tem menor número atômico, você vai vendo prioridades. Então, quem tem menor número atômico seria o hidrogênio. Ele estaria aqui. Então, esse daqui seria o maior prioridade, que é o flúor. Aí, entre o cloro e o oxigênio, quem tem maior número atômico? O cloro. Então, aqui, o oxigênio seria a menor prioridade. Então, as maiores prioridades seriam o flúor e o cloro. E aí você vê que eles estão em lados opostos, né? Acaba mudando aqui, tipo, aí eu teria que colocar aqui, que ficou agora na forma de trans, que é o equivalente ao E, tá? Então, o E é o equivalente ao trans, e aí, quando eles estão na forma cis,
eles são equivalentes ao Z, tá certo? Então, aqui eu tenho o trans, que é o E, aqui eu tenho o cis, que é o equivalente ao Z, tá certo? Então, a gente vai... Podemos até deixar isso aqui para fazer a mesma análise, analisando aqui as posições que ele fala, tá? Então, aqui você também tinha que conhecer um pouco de nomenclatura, tá? Por quê? Porque você precisa numerar, ó, ela tá falando do 2. O que é esse 2? É o carbono 2. Você fala, o carbono 2 a partir daqui? Não. O carbono 2 a partir daqui? Não. Como você tem aqui uma amida, esse daqui é o carbono 1. Você vê que o carbono 1 está no meio da molécula, né? Por quê? Porque esse daqui é a base da função orgânica. Ok? Então, esse é o carbono 1. Aí, esse... Vou deixar aqui em cima para não atrapalhar, porque depois eu vou colocar alguns átomos aqui. Então, esse é o carbono 2. Esse é o carbono 3. Esse é o carbono 4. Esse é o 5. Esse é o 6. Esse é o 7. Esse é o 8. Esse é o 9. E esse aqui é o carbono 10. Tá? Aí sim isso aqui dá certo. Por quê? Você tá vendo que o 2 ele tá falando que tem configuração E. Então, ó, o 2 começa a ligação dupla no 2, então tá certo. Tá? E aí que eu tenho aqui? Eu tenho hidrogênio para baixo e eu tenho hidrogênio para cima. Então, o hidrogênio para baixo e hidrogênio para cima seria a configuração trans, né? Ó, você vê que as menores prioridades estão em lados opostos. Ou, quando as prioridades iguais estão do lado iguais, é o cis. Então, se as prioridades estão em lados opostos, eu teria o trans, certo? Então, aqui eu teria o trans agora, depois que eu fiz essa modificação. E o trans é o equivalente ao E, tá certo? Então, aqui bate certinho. Aqui o 2 é E, então bateu, tá certo? Tudo tem que bater aqui, porque a gente sabe que essa aqui tá certa. Tá batendo, ó. Você tem aqui esse hidrogênio para cima e esse hidrogênio para baixo. Se eles estão em lados opostos, eles são equivalentes ao trans, que é equivalente ao E. Tá certo? Então, essa dá certo. Aí, você vem aqui, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Carbono 6 começa uma ligação dupla. Tá batendo, ó. 6, carbono 6, ele tá falando que é Z agora. E você vê justamente que é diferente, ó. Ó como ficou o E, a conformação E. E aqui você vê que essa conformação é diferente. Então, aqui, ó, você tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Então, justamente aqui você tem o Z, que é o equivalente ao cis. Ok? Então, aqui também bate a posição, ó, bate o carbono, ó, 6, e bate ele sendo Z também, porque eles estão do mesmo lado. Ok? Então, isso está certo. E aí, quando a gente vem, aqui é o carbono 7, aqui é o carbono 8. O carbono 8 tem que ter também uma ligação dupla. Isso bate, e ele fala que esse carbono 8, ele tem uma conformação, uma configuração E, que é igual a essa primeira. E a gente vê que a conformação desse carbono 8 é igual à primeira. Então, só de isso ser igual, não ser igual a isso daqui, e esse cara está sendo igual a esse. Está dentro daquele zigue-zague. Então, a gente sabe que aqui ele vai ser o E também. E quando a gente vê, ó, isso faz sentido, porque aqui tem um hidrogênio para baixo e aqui tem um hidrogênio para cima, que é o que aconteceu aqui, ó. Um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Quando eu tenho um para cima e um para baixo, né, nesse caso que a gente está falando de cadeia carbônica, então eles estão em lados opostos, que é o equivalente ao trans, e o trans é o equivalente ao E. Aqui a gente tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, estão em lados opostos, e é o equivalente a quem? É equivalente ao E, que é o que bate aqui com o que ele está falando aqui nessa alternativa B, tá certo? Então aqui a gente tem, tá? Eu posso pensar em termos de cadeia carbônica, tá? Posso imaginar que eu tenho aqui um carbono para cima, tá? E eu tenho esse grupo de carbonos para baixo, tá certo? Então vai dar também certo se você pensar desse jeito. Só que o que é o mais fácil de você imaginar, analisando aqui, é os hidrogênios. Você tem um hidrogênio para cima, tem hidrogênio para baixo. Estão em lados opostos. Então, isso quer dizer que os outros dois também vão estar em lados opostos, que é o que a gente tem aqui. Se eu passar um plano aqui, uma linha de simetria, você vê que você tem uma cadeia carbônica para cá e uma cadeia carbônica para cá. Então, de qualquer forma, vai bater. Tá? Mesma coisa, se eu passar um plano de simetria aqui, ó, você tem carbono para cima e você tem hidrogênio para baixo. Só que aí os carbonos estão do mesmo lado, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, você tem o equivalente ao cis, e o cis é o equivalente ao Z.
tá certo? Por isso que a gente vê que aqui bateu certinho sendo o Z. E tudo bate com o que a gente tem lá na alternativa, tá certo? Então, quando a gente vem aqui para a alternativa correta, a gente já tinha chegado nessa conclusão, que a B era correta, tá? E até por isso que eu também fiz a A, depois comecei de baixo para cima até chegar na B, para deixar a última alternativa aí, para a gente justificar porque ela estava correta, tá certo? Então, uma questãozinha aí do Instituto Federal do Amazonas, tá? Fresquinha, né? Praticamente saída do forno, é desse ano aqui, tá? Uma questão interessante, faz uma revisão de química orgânica, tá? Então, fala sobre função orgânica, sobre tipos de cadeia carbônica, né? Você saber identificar a diferença entre o isopropil e o isobutil, certo? Fala sobre ligações pi conjugadas, fala sobre a parte de que você vai ter aqui carbono sp3, carbono sp2, né? E também faz uma bela de uma revisão também sobre isomeria ótica e a geométrica, sobre isomeria espacial, ok? Então, uma bela questão aí do Instituto Federal do Amazonas, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!